Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mente Holística Cast. Hoje eu estou aqui com uma jovem muito, sabe, estudiosa, pessoa que se ocupa em autoconhecimento, se ocupa em conhecer temas milenares e que agora ela, assim, como estudiosa, ela já passa isso para as pessoas. Eu vou conversar aqui com o Sam, que está lá em Águas Formosas, Minas Gerais, divisa com a Bahia. Então é isso, Sam, seja super, super bem-vindo. Para mim é assim uma honra, um prazer ter você ter aceito o convite, porque os temas que você vai falar, eu sei que pode agregar, pode construir pessoas, né, sentimentos melhores. Então é isso. Que bom que você está aqui comigo. Isa, estou radiante de estar aqui com você, de estar com a sua equipe, de estar no Mente Holística. Oi para todo mundo que está assistindo a gente. Eu quero lembrar, antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz comentário, pelo amor de Deus, porque o algoritmo, né, ele entende que quando você tá ali movimentando junto com aquelas pessoas naquele vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo bom. E a gente só traz conteúdo bom, não é, Isa? É isso, é isso. Com as pessoas que aceitam o convite, como você aceitou, com certeza nós vamos ter assim uma conversa super, né, interativa, alegre e fluida. Então vamos falar um pouquinho quem é você, onde você nasceu, por que que você chegou nesse caminho, né, nessa busca e por que que você entendeu que entregar isso para as pessoas ou para quem te ouve ou te quer como uma terapeuta vai contribuir? Por que que você chegou nesse caminho? Vamos lá, conta para nós. Vamos lá, Isa. Assim como uma boa pessoa do ar, eu vou assim resumir o que eu tenho a dizer. Sim. Vamos tomar nossa aguinha. O meu nome é Sam, como você já disse. Eu moro em Águas Formosas, Minas Gerais. Eu nasci lá em Belo Horizonte, mas minha família é daqui do interior. Minas na divisa com a Bahia, no Vale do Mucuri. E aí eu comecei desde muito cedo, sabe? A minha busca espiritual, ela veio com 15 anos, assim, eu já estava numa busca para entender qual é o meu papel no mundo, sabe? Eu Aham. acho muito estranho acreditar que eu não tenho um papel maior nessa vida e um papel maior em relação à minha própria alma. E com 18 eu comecei de fato a estudar. Eu falei, não, eu não posso ficar só nos ritos, nos dogmas, tem alguma coisa a mais isso aqui. E aí, com 18, eu comecei a estudar livros mais profundos, principalmente os da doutrina espírita, que foi a minha primeira casa. E ali eu estudei o Pentateuco, pude aprofundar em algumas obras que tratam sobre a anatomia do corpo sutil, que tratam sobre o psiquismo. Eu gosto muito dos livros da Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo Franco, Uhum. da Irmãs do Fon também, que eu acho ela excelente, complementa muito a obra da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. E ali eu fui indo. E a partir do momento que as pessoas perceberam que eu estava estudando, falou assim: por que você não vem partilhar esse estudo com a gente? E a partir disso eu fui me ocupando em estudar cada vez mais e eu partilhava meus estudos na minha mocidade, nos centros espíritas que me convidavam para fazer aquelas palestras públicas. Só que aí depois eu vi que o caminho dentro da doutrina espírita, para mim, já tinha chegado ao fim. Eu percorri uma ponte e Uhum. essa ponte me fez crescer muito. Mas eu precisava seguir outra ponte. Foi quando eu decidi ser espiritualista e eu vou pegar o que é de bom de cada lugar, o que cada lugar tem para me oferecer, vai ter algo bom. Então eu vou pegar isso. E aí foi quando eu conheci a Lu, e quando eu conheci a Lu, foi assim, um boom na minha cabeça. Com você foi assim também? Ah, sim, é porque vai desconstruindo um monte de coisa para que a gente, né, realmente não fique pedra sobre pedra e que a gente reconstrua, né, com ampliação de consciência. É isso mesmo que acontece. Isso mesmo. Sim. E aí, quando eu conheci a Lu, aí eu comecei a fazer os cursos dela. Fiz astrosofia, curso de cuidados terapêuticos, entrei para iniciação, fiz o chakra do tempo, que inclusive é a ferramenta de autoconhecimento que eu trabalho.
juntamente com a ferramenta de autoconhecimento, que é a Cruz Magna, que eles trabalham assim, parceria. Pensa no jogo de futebol, tá ali os dois jogando junto, prontos para fazer o gol. E esse gol, né? O que é esse gol? No campo de futebol, esse gol é quando a bola entra dentro daquela estrutura. E para a gente, quando entra para fazer o gol, é quando eu entendo os movimentos, o que os movimentos do fogo, da terra, da água, do ar pedem para mim, sabe? É como se estivesse na minha frente e estivesse falando assim, Sam, o ar está te pedindo isso. E aí eu falo assim, como uma pessoa que respeita e entende a energia da natureza. Eu falo assim, então tá, eu tô indo fazer. Porque aqui eu sou um filho, eu sou uma criação, e eu tô aprendendo com as árvores, eu tô aprendendo com os pássaros, eu tô aprendendo com as águas. E essa é a magia de estar em planeta Terra, Isa. Você não acha bonito? Não, é lindo, é lindo. E aí, você falou aí, né? Dentro da astrosofia, que é o, né, o tema principal que abrange tudo isso que você falou, Cruz Magna, Chakra do Tempo, tal. Então, assim, fala para mim, dá uma pincelada, porque as pessoas entenderem o que é e o que você pode, o que pode acontecer à pessoa que tem esse conhecimento e que te busca, o que ela passa a entender, por exemplo, com a Cruz Magna ou com o chakra do tempo. Vamos, fala um pouquinho. É, fala um pouquinho, eu adoro isso, porque É, pouquinho é difícil, mas vamos lá. é. E eu falo assim, por que que é difícil, né? Porque é um conhecimento muito profundo. Quando a gente tem a primeira vez o contato, tanto com o chakra do tempo quanto com a Cruz Magna, é um conhecimento diferente dos conhecimentos que a gente tem hoje em dia, porque os conhecimentos são muito cartesianos. Então, quando a gente traz o chakra do tempo, é importante trazer uma ilustração para a gente poder entender. Por exemplo, se eu disser do primeiro tempo da água, que é março, se eu não disser que março está lá no fundo do oceano, são as águas mais escuras, as águas do inconsciente, fica difícil de entender o que são as águas de março. Então, é uma linguagem que a gente chama de linguagem hermética, é uma linguagem que não está aí pregado num panfleto, falando assim, olha, isso é linguagem hermética, não é isso. Então, o que eu sinto com a linguagem hermética e todo esse conhecimento é que ele mexe com partes nossas que a gente não tem costume. Então, quando eu faço os meus atendimentos, eu trago os exemplos mais simples do cotidiano. Por exemplo, hoje, para a gente falar de chakra do tempo, eu trouxe uma forma. Hum. Porque não tem como eu dizer de chakra do tempo sem trazer exemplos práticos do dia a dia. Para as pessoas entenderem dentro da própria vida delas o que esses ensinamentos e que esses aprendizados querem trazer. Quando eu falo de Cruz Magna, é um conhecimento que eu gosto muito, porque ele te direciona. Não tem meia conversa com a Cruz Magna. Eu vou dar um exemplo. Para as pessoas nascidas em outubro, o verbo do passado é o verbo que está regido pelo elemento água. E o verbo do passado geralmente é o que a gente tem mais dificuldade dentro do enredo da Cruz Magna. A Cruz Magna uma estrutura, são 4 pontos. O ponto do passado, o ponto do presente, o ponto da força e o ponto da luz, que formam uma cruz. E Magna quer dizer maior. Então, a cruz maior, que rege todos os relacionamentos, que regem todos os acontecimentos de nossa vida. E quando a gente nasce num mês, a gente nasce numa alma grupal. As pessoas nascidas em outubro formam essa alma grupal que tem esse aprendizado em comum. A gente também tem a Cruz Magna pessoal, mas aqui eu trabalho com a Cruz Magna da alma grupal. Uhum. E voltando ao que eu estava dizendo, o ponto do passado, para quem nasceu em outubro, é o elaborar. E olha o caos que pode acontecer. O elaborar fala de que você precisa colocar vamos imaginar várias caixinhas. E cada caixinha é um departamento. Por exemplo, se agora eu estou conversando com você, se outra pessoa me chamar e eu sair daqui da minha conversa com você,
eu deixo não só a nossa conversa, eu deixo a nossa troca de verbo, eu deixo a nossa troca de energia, eu deixo esse trabalho para depois. Mas, Sam, o trabalho está sendo gravado. E o Elaborar fala disso. É importante para os nascidos em outubro ter tempo para cada coisa. Ter cada coisa em uma caixinha. Agora é hora de gravar o podcast, agora é hora de gravar o podcast. Não é hora de receber nenhuma pessoa, não é hora de atender o telefone. Agora é o momento de focar naquilo que eu estou fazendo. Porque as pessoas de outubro, elas perdem muito foco com muita velocidade. E o que é interessante, porque as pessoas de outubro são regidas pelo terceiro tempo do elemento ar. Quando a gente fala de ar, a gente fala de reflexão, a gente fala de pensamento. Então, é isso que esse verbo vem falar. Olha, cada coisa tem o seu momento. E para as pessoas nascidas em outubro, eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido. Com certeza, Então, é isso mesmo. pincelando, a Cruz Magna e o Chakra do Tempo é basicamente isso. Quando as pessoas vêm me procurar num atendimento, geralmente elas querem entender muito o que aconteceu no passado delas, sabe? De dar uma explicação para todo o movimento que aconteceu na vida delas. E ali a gente vai trazendo imagens, trazendo lembranças e conversando de acordo a energia que está regendo aquele período. No chakra do tempo, Isa, a gente estuda que nós recebemos, né, que nosso campo eletromagnético dilui uma energia a cada 5 anos. Então, eu adoro isso porque isso mostra o quanto a gente é cíclico, sabe? O quanto as coisas, elas mudam o tempo inteiro. E as energias que estão no nosso campo áurico não é diferente. Então, a gente vai estudando e construindo tudo o que aconteceu para a pessoa entender. E não só entender, mas para ela ter consciência de que os próximos passos dela podem ser mais harmônicos, mais equilibrados. Ela não vai assim, sabe quando sai atirando para todo que é lado para tentar acertar? Com o chakra do tempo, você não atira para todo que é lado. Você sabe para onde você está indo, por que você está indo, sabe? E eu acho que isso adianta muito a nossa vida, você não acha? Inclusive, é assim, né, depois que a gente tem esse conhecimento, a gente percebe o seguinte, porque antes fala assim: "Ah, a gente não tem manual, a gente não tem", né, quer dizer, falta de conhecimento, porque quando a gente olha esse chakra do tempo, né, a cruz magna, que são esses verbos, né, que nos acompanham, que se a gente tem conhecimento deles, a gente pode acessar, estudar, entender o que que significam, é um manual realmente, né? A gente já vem com esse manual na nossa aura, como você disse, a cada 5 anos tem, quer dizer, uma faixa ali que você tem as energias prontas ali para você, né, pegar, entender. Então é isso, é estudar, é saber e, né, procurar quem já estuda para se encontrar. Realmente tem um manual, não é isso, Só? Tem. E eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que enquanto aprendiz, mas também enquanto você aprende, você precisa apreender esses conhecimentos em você mesmo. Porque eu acho que palavras por palavra não, não adianta nada. Quando eu estou atendendo uma pessoa, eu não estou atendendo só direcionando ela em palavras, eu estou direcionando em energia. Uhum. Então, eu coloco esse conhecimento para acontecer na minha vida. Isa, a gente começou a estudar foi em outubro de 2021. Ok. Quando começamos ali, lá em fevereiro já, eu comecei a notar muita diferença na minha vida. E eu falei, eu preciso tomar atitudes, porque de acordo com os aprendizados que eu estou tendo acesso, a minha vida está um caos e Sim. eu preciso mudar. E desde lá, assim, até hoje, dezembro, a minha vida é completamente outra. E isso não quer dizer que eu não passei por dificuldade, que eu não tive obstáculos. Uma das coisas que eu mais tive esse ano foram obstáculos. Mas eu estava com o chakra do tempo como meu parceiro ali no campo, Isso. pronto para me ajudar a fazer o gol, sabe? Uhum. Então, eu acho que o chakra do tempo, ele te coloca para avançar.
ele te coloca um passo para frente. E esses conhecimentos têm meu coração, Isa, que você não faz ideia. É, é isso, porque a gente fica assim, ah, o tempo, o que que é o tempo? Aí nós sabemos, né? Em retrocesso, estagnado, tem, né? Tudo Sim, isso que dentro da astrosofia, e aí a gente, né? Que a gente aprende, e aí a gente vai saber qual o tempo que eu estou agora, o que que eu estou fazendo com a minha vida nesse momento, nessa fatia aqui de 5 anos, né? É realmente eu falo que quem está buscando, né? Que se busca, que quer se entender, as chaves, as ferramentas já estão por aí, né? Tem você que é uma estudiosa, tantos outros, né, dentro de cada campo do conhecimento, para trazer, sabe, mais conforto, né, e entendimento de saber quem eu sou, porque é uma pergunta que ela precisa de resposta para que a gente se alcance, não é isso? precisa. É engraçado, interessante você falando isso, porque eu já pego gancho para trazer o que eu quero falar, quero compartilhar muito com todos vocês. Já deu like? Vai dar o like. Olha só, quando a gente nasce em planeta Terra, a gente nasce para fazer 12 aprendizados. Em planeta Terra, e aqui eu vou ser bem didático para a gente conseguir entender com profundidade o que eu vou explicar daqui a alguns minutos. Em planeta Terra, a gente tem 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Esses 4 elementos se desdobram em 3 tempos. Então, eu tenho o primeiro tempo da terra, segundo tempo da terra, terceiro tempo da terra. Primeiro tempo da água, segundo tempo da água, terceiro tempo da água. A mesma coisa para o fogo e para a terra? Não. Pro ar. Para o fogo e para o ar. Muito bem. Palmas para isso. É maravilhosa, Isa. É isso. Então, Parceria aqui na alta. é. Então, é isso. E quando a gente vê esse nascimento, essa segunda reencarnação e esse ressurgimento, né, no primeiro, segundo e terceiro tempo, a gente vai ver que o primeiro tempo dos elementos trabalha a força. O segundo tempo dos elementos trabalha o equilíbrio. O terceiro tempo dos elementos trabalha a forma. Mas o que isso quer dizer, Isa, pelo amor de Deus? Como é seu sobrenome? Meu, É Sanfer, Ferreira, Sanfer. Isa Sanfer. O que isso quer dizer? Porque é muito chique Sanfer. Então eu faço questão de falar. O que isso quer dizer? Antes de começar o que isso quer dizer, eu acredito que o humor, que a leveza, ela nos conecta a conhecimentos profundos como esse. Então, assim, a minha leveza e a minha graça é para que a gente não fuja do que a gente quer, que é conectar com esses conhecimentos profundos. Quando eu falo da força, eu estou falando da força que se refere a janeiro, fevereiro, março e abril. Pessoas nascidas nesses 4 meses, elas vieram aprender a força. Então, Sam, quer dizer que quem nasceu nos outros meses não vão, as pessoas não vão aprender a força? Não é isso que eu estou dizendo. Elas vão aprender a força, sim. Só que não é o aprendizado principal dessas outras pessoas. O aprendizado principal da pessoa que nasceu em janeiro, aprender a força. Janeiro, fevereiro, março e abril. Pegamos isso aí e fechamos bem. Vem comigo. Quando a gente fala de força, eu trouxe um exemplo maravilhoso para a gente conversar sobre como vencer obstáculos. E como eu adoro ser uma pessoa didática, eu trouxe aqui uma latinha de milho. Olha, Isa, o que eu estou arrumando para o Mente Holística? E um Ah, abridor. Quando eu coloco uma força aqui, eu vou abrindo essa latinha. uhum. Olha, com um pouco de dificuldade, mas abro essa latinha. Passo a passo, eu vou abrindo essa latinha. Vamos imaginar que essa latinha é um obstáculo e que o abridor é a minha força. Se eu, dentro dessa circunferência que eu tenho, se eu não aplico a intensidade necessária para abrir essa latinha,
Ela vai ficar aberta ou vai ficar fechada, Isa? Fechada, claro. Vai ficar fechada. Se eu tenho um obstáculo na minha vida, eu preciso entender o que que esse obstáculo está requerendo de mim. Quais são as habilidades que eu tenho dentro de mim que vão ajudar a resolver esse problema, que vão me ajudar a ter força para abrir essa latinha. Uhum. A força é para que a gente vença os obstáculos. A Lu fala uma frase que eu gosto muito: obstáculo é luz. Quando a gente abre uma latinha na nossa vida, a gente saiu do obstáculo e transformou ele para luz. E é isso que a gente veio fazer, é isso que as pessoas nascidas nos primeiros tempos do elemento vieram fazer. Aprender a força de vencer obstáculos. Agora, vamos imaginar, eu tenho essa latinha aqui de milho. Essa latinha de milho tem um material específico que compõe. Ela, se compararmos com a latinha de ameixa, o material dela é mais fácil de abrir. Eu preciso colocar uma força, mas não tanta força quanto uma latinha de ameixa. E o que eu estou tentando dizer com isso? Que a depender do obstáculo que aparece na sua vida, você vai precisar colocar uma intensidade diferente de força. E o que eu vejo muitas pessoas falando nos meus atendimentos, ou quando eu converso com algum amigo, é que elas falam assim: nossa, mas eu tive tal obstáculo, eu tive dificuldade, mas eu consegui vencer. E agora apareceu um muito maior e eu não estou sabendo como lidar. Você precisa colocar mais força. Quando a gente vence um obstáculo menor, quando vem um maior, é porque você já venceu o menor. Não vai vir um do mesmo tamanho, vai vir um maior. Porque planeta Terra é aprendizado, planeta Terra é desafio. Não tem como a gente ficar sempre na mesma coisa. Não é, Isa? É, imprimindo a mesma força sempre, ela tem um outro lado, né, que é, você tem que se equilibrar, né, que aí já vem, né, isso, o equilíbrio, não é? Tá dando spoiler no que eu vou falar, Ah, Isa? Dando spoiler, Isa. ah, E aí, o que eu acho muito interessante de quando a gente pensa, né, no caminho que a gente vai fazer para vencer um obstáculo, é exatamente isso. O caminho, a estrada. Se eu não estou atento a resolver aquele obstáculo, eu vou ficar, sabe, dando um passo, volto dois. Dou dois passos, volto três, sabe? É importante, e isso é um verbo da Cruz Magna de Agosto. É o verbo do passado também, é o caminhar. Caminhar é diferente de andar. Quem caminha, caminha com atenção, caminha com foco. Se eu tenho um obstáculo para abrir, se eu tenho uma latinha para abrir, se eu tenho um obstáculo para vencer, eu vou ter foco para vencer esse obstáculo. Se eu não tenho foco para vencer esse obstáculo, eu só estou andando. Eu não estou prestando atenção nos sinais. Eu não sei se vier uma parceria que pode me ajudar a tirar, me ajudar a sair dessa dificuldade que eu estou vivendo. Eu preciso de foco. Se eu estou sem foco, eu não vou prestar atenção nessas pessoas que vêm no caminho para me auxiliar, nesses sinais que a vida me traz. Às vezes um livro, às vezes uma música, às vezes um panfleto que está na rua. uhum, Então, quando a gente fala de caminhar, a gente fala de atenção, de foco, de prestar atenção nos sinais. E é isso que a força vem dizer. A gente precisa ter capacidade de fazer um caminho imprimindo a força ideal para vencer aquele obstáculo. Se é uma latinha de milho, é a força para vencer uma latinha de milho. É uma de ameixa, é a força para vencer uma latinha de ameixa. Nenhum problema aparece na nossa vida se a gente não tiver condição de ultrapassar. E a isso. força vem falando sobre isso. E eu chego a ficar todo empolgado quando eu falo do chakra do tempo. Dá para perceber, Isa? Mas é sensacional mesmo, é algo que, né, amplia mesmo a consciência, é sensacional. Muito bom, te Sim. ouvindo aqui. E aí, quando a gente vem falando, deixa eu só ficar de olho no meu relógio, só um momentinho, por favor.
quando a gente vem falando de equilíbrio, eu gosto muito do conhecimento que a gente vai compartilhar agora, que é a árvore da vida. Não sei se dá para ver muito bem. Chega... Aí, tá. um Uhum. pouco, mais ou menos. Aqui, Tá deixa eu ver dando, agora. deu para ver. Aham. Aqui, essa é a árvore da vida, essa é a Sefiró. E aqui eu quero falar sobre essa bolinha aqui, né? Esse passo aqui, que é a cabala de número 2, que é a sabedoria. Isso para a gente poder enriquecer mais o que eu quero explicar sobre equilíbrio dentro do chakra do tempo. Uhum. Quando a gente vem falando de equilíbrio, a gente vem falando do segundo tempo de todos os elementos. Então, é segundo tempo da terra, segundo tempo do ar, segundo tempo da água, segundo tempo do fogo. Quem nasceu nesses meses, maio, junho, julho e agosto, vieram aprender sobre o equilíbrio. O equilíbrio é a temperança, é a miscigenação entre o pensar e o sentir, entre o chakra frontal e o chakra cardíaco. É quando a união dos dois, é quando há essa conversa, é quando existe essa parceria entre os dois, que o resultante vai ser a cura. As pessoas que nascem nesse período, elas têm a necessidade de aprender que não é só o mental que vai reger o tempo inteiro, não é só o emocional que vai reger o tempo inteiro. Uma pessoa muito fria e calculista, ela toma atitudes impensadas, ela toma atitudes muitas vezes extremistas e que não levam em consideração o que o sentir está reverberando, o que o sentir está pedindo. Então, também tem as pessoas que só sabem sentir. E quando a gente sente, é um caos, porque você se coloca em situações, você se expõe de tal forma que não leva em consideração, muitas vezes, das pessoas que você está entregando o seu sentimento. E isso é ingenuidade, isso é inocência, isso é importante a gente amadurecer esses aspectos do sentir também. Eles são muito abstratos e é por isso que eles precisam muito de atenção. E aí vem o equilíbrio, falando assim, olha, mente, conversa com o seu cardíaco, conversa com o seu sentir, entrem em comum acordo e só depois você vai agir. Uhum. Então, é pensar e sentir antes de agir. Esse é um dos aprendizados que a gente tem em relação ao equilíbrio. E por que eu trouxe a árvore da vida? Por que eu trouxe a Sefiró aqui para a gente? Quando a gente fala de pensar e agir, pensar e sentir antes de agir, a gente pode fazer uma parceria. A parceria com a sabedoria e com o silêncio. Quando a gente faz a parceria com o silêncio, a gente começa a perceber as coisas à nossa volta com mais nitidez, sabe? É como se tivesse uma imagem toda borrada. E aos poucos o foco ele fosse ficando cada vez mais nítido, né? Fosse ampliando essa imagem. Porque quando a gente fica em silêncio, por exemplo, se eu te conheci agora, eu não é importante que o silêncio seja o meu parceiro para que eu não conte nada além do que me colocaria vulnerável diante de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Mas não só uma pessoa. A gente pode estar falando de um primeiro contato com qualquer pessoa, com qualquer situação. Uhum. É importante que a gente faça parceria com o silêncio. Quando o silêncio vem, a gente tem contato com a nossa sabedoria interna, que é saber o que essa pessoa me disse, a troca entre eu e ela, a troca entre eu e uma situação. Como foi? Quais foram os sinais que a vida, que o que aconteceu me trouxe, para que eu tenha condição de refletir se eu quero ficar ou se eu quero ir. Entende? E Uhum. aí vem junto a parceria do pensar e sentir antes de agir, que nos traz muita sabedoria e que o silêncio é um grande companheiro desse trio parada dura, Isa. É. Deixa eu beber um pouco de água aqui agora. E quando eu falo em equilíbrio,
Tem uma passagem no livro José de Arimateia, que faz parte da coleção Vozes do Graal, que foi a Lu quem captou os acaxas. Tem uma parte ali que José de Arimateia, muito amigo de Jesus, ele fez de tudo de Emmanuel, né? A gente traduziu para Jesus, mas ali Emmanuel, hoje Sananda. Vou falar Jesus, porque é íntimo da maioria das Todo pessoas mundo que vão ouvir. conhece. Sim. Ali muito amigo de Jesus, e ele fez de tudo para proteger Jesus, que era um grande amigo, um grande irmão, um grande mestre para ele. Só que José de Arimateia era um homem podre de rico, Isa. Isa Sanfer, pensa num cara rico pra caramba. Se os poderosos vissem José de Arimateia caminhando com Jesus, eles iam ficar alarmados. Como assim? Um homem tão poderoso como José de Arimateia, estudioso como José de Arimateia, tendo simpatia por Jesus, que caminhava com os pobres, que estava ali junto com os pescadores, junto com as mulheres que trabalhavam prostituindo os seus corpos, instruindo, conversando e curando muitos deles. E o que acontece com José de Arimateia? Ele se precipita. E ele vai ao encontro de Jesus sem Jesus. José, eu me vejo muito em José de Arimateia. Sem Jesus solicitar a sua presença. E aí Jesus fala assim: meu querido amigo, precisamos conversar. E aí Jesus explica para ele isso que eu acabei de explicar. Jesus não podia chamar a atenção. Jesus precisava fazer o seu trabalho. E José de Arimateia sai dali assim, triste, xoxo e capenga. Ele sai dali derrotado. Ele não entende o que Jesus queria dizer para ele. Então ele vai até Nicodemos e fala assim, em prantos, chorando, Isa, chorando. Imagina José de Arimateia chorando. Um homem de 55 anos chorando. Aí Nicodemos fala, meu amigo, mas por que você está assim? José de Arimateia conta para ele o que aconteceu. Nicodemos falou assim, puxa calma. E aí José de Arimateia se recompôs e conseguiu entender, né, que o que ele fez foi precipitação, o que ele fez foi colocar o trabalho de um grande homem, de uma grande alma, em xeque, porque ele não conseguiu pensar e sentir antes de agir. Se ele tivesse conseguido pensar e sentir, ele teria percebido que sua presença ali traria um risco para a construção de Jesus naquele momento, que já trabalhou muito pouco, trabalhou 5 anos. Como uma pessoa dessa trabalha só 5 anos, Isa? Enfim. Coisas do planeta Terra. Reticente, né? Vamos aqui usar a reticência. E agora, a gente vai falar, Isa, sobre o terceiro aprendizado, que é sobre o aprendizado da forma. Eu vou tomar mais água do que os minutos antes, porque minha garganta ela já está falando assim, você conversa demais, Sam. E quando a gente vem falando do aprendizado da forma, a gente está falando para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. O aprendizado da forma, ele vem falar o seguinte, forma é diferente de forma. A forma é como eu me coloco no mundo. Quem eu sou? Eu venho construindo a minha alma, a minha essência há tantas encarnações. Nessa, agora, que eu estou manifestando, né? É o espírito que está manifestando a materialidade. A minha essência é manifestada através do que eu faço, através da matéria. E ali a forma vem dizer o que você quer manifestar com a sua essência. E esse aprendizado, para mim, ele é muito especial, porque ele vem dizendo assim, você não pode ser uma pessoa moldada por uma forma. Vamos imaginar um bolo? Vou imaginar a massa de um bolo de chocolate. Me fala a massa de um bolo, Isa. Me fala o Você quê? gosta muito. Fala a massa de um bolo, que você gosta muito. Bolo, qualquer bolo eu gosto. Eu adoro. Não, Isa, por favor, um sabor, Isa. Bolo de Bora. maçã, adoro. Fino. Leve, delícia. Perfeito.
bolo de maçã. Se eu colocar massa de bolo de chocolate nessa forma, ela vai terminar de assar, eu vou tirar dessa forma, e meu bolo de chocolate está reservado. E agora eu vou colocar a massa do bolo de maçã aqui dentro. Assei, tirei da forma, reservei. Isa, o bolo de maçã e o bolo de chocolate, qual formato que eles vão ter? Da forma. Da forma? Da forma. Porque, apesar de diferentes em essência, eles foram colocados na mesma forma. Então, essa forma está modelando a essência deles. Está modelando a essência do bolo de chocolate e a essência do bolo de maçã. E se eu, enquanto alma encarnada em planeta Terra, começo a me modelar pelas formas que me é entregue, eu vou perdendo a minha essência, porque eu vou acreditando que eu sou aquela forma que me foi entregue. Isso pode ser a roupa, uma roupa de tal marca. As pessoas piram em roupa de marca. Mas é você que está embelezando a roupa ou a roupa está te embelezando? Sabe? O corte de cabelo. Uma coisa, eu estava conversando com uma amiga semana passada. E ela estava conversando comigo sobre bolsas de marca e sobre réplicas. Eu virei para ela e falei assim, réplica? Ela é réplica. Como? O que é réplica? É quando uma bolsa não é original e aí fazem a mesma bolsa, só que de uma forma... ela é uma bolsa falsificada. Com custo Foi, menor. obrigada, Isa. Com um custo menor. E eu tá, então essa bolsa é falsa. Ela não, é uma réplica. Eu falei, ela é falsa. Porque se ela fosse verdadeira, ela seria a daquela marca específica, que fez aquele design específico, com aquela costura específica, dentro daquele padrão. E aí a gente ficou nesse embate, assim, é réplica, é falso. E aí eu parei, porque eu vi que não ia chegar a lugar nenhum. Mas isso me trouxe para o aprendizado da forma. Às vezes a gente veste uma roupa, corta o cabelo de um jeito e acredita que está sendo original. Mas, na verdade, a gente está replicando alguém que a gente viu. Uma pessoa de sucesso que está na mídia, um cantor, um jogador de futebol, uma atriz global. E a gente só está ali fazendo o mesmo que ela fez. Eu estou replicando o que ela fez. Eu estou sendo falsa comigo. Quando eu replico alguma coisa que originalmente não é aquilo que eu quero, é aquilo que está disponível e eu acredito que pode ser para mim. Mas em nenhum momento eu questionei se de fato faz sentido para o meu viver aquela roupa, aquele corte de cabelo, aquele comportamento. Então, quando eu falo que eu estou replicando alguma coisa de alguém, eu estou sendo falsa. E eu estou sendo falsa, Isa, comigo, com a minha essência. Quando a gente fala de essência, a gente fala do que é básico na nossa vida. E eu acho muito interessante o aprendizado do chakra básico, porque é isso que ele vem dar força para a gente trabalhar. O que é básico na nossa vida. E as pessoas nascidas no mês da forma vieram trabalhar a essência, vieram se encontrar, vieram responder essa pergunta como aprendizado principal. Quem eu sou? Não tem como responder quem eu sou replicando o que o mundo me entrega. E aqui eu quero abrir um parênteses que não tem importância em replicar, mas é importante se questionar. Por que eu estou replicando? Por que eu quero replicar? Sabe? A gente tem muitos condicionamentos, Isa. E se a gente vai em todos eles, a gente se perde do que, de fato, a nossa alma veio fazer aqui. Você quer se perder, Isa? Então, assim, eu acho que eu vejo, né, que com esse conhecimento, realmente, né, a gente entender força, equilíbrio, forma, a gente sai da mente coletiva, daquilo que exige que a gente tenha uma aparência X, Y e tal.
Então, e eu vejo, né, que quem nos ouvir vai entender que te procurando para uma terapia, uma conversa, como você já disse, né, que você tem os seus atendimentos. Eu sei que você trabalha também online, não é isso? Você atende E online. Então, nós vamos deixar aqui, obviamente, né, o seu arroba, né, para as pessoas te seguirem, para entender, né, se querem realmente, posso te ouvir aqui, né, com todo esse conhecimento, porque, como você disse, quem ouve a primeira vez pode ficar meio assim, né? Difícil o entendimento, porque é filosófico, é hermético e tudo. Mas então ouçam 2 vezes, 3 vezes, né, para ter uma, sabe, para linkar uma coisa com a outra, esse sentido assim de entender, a minha vida é isso mesmo, eu já me descobri, eu estou atuando como eu sinto e eu penso dentro do equilíbrio que vai trazer mais, né, discernimento, mais alegria para minha vida. Então, assim, eu vejo que os temas aqui abordados, o tema, né, principal, astrosofia, o tema do verbo aí, que eu adoro entender que a gente tem, né, essa cruz magna que nos rege. Então, eu vejo que é isso, né? Agora eu quero saber se você tem alguma coisa para falar para a pessoa, para, né, para quem ouvir, né, esse nosso podcast aqui, essa nossa conversa. Você tem alguma mensagem? Se tiver, fale. Que a a gente, gente infelizmente, sempre está tem, né? partindo para o final, porque como é que faz, né? Muita coisa boa para falar. Mas Meu coração não aguenta. passa aí a sua mensagem, que eu acho que, né, para isso aí. Isa, Isa, partindo para o final, né? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar conversando aqui. Eu sou uma pessoa jovem, como você mesma colocou no início, e eu acredito que a vida ela pode ter sentido. E aqui a palavra sentido que eu estou usando, ela pode ter, ela é verdadeira, ela é profunda, ela é genuína. Eu não costumo muito dourar pílula para as pessoas fazerem o chakra do tempo ou não fazerem o chakra do tempo. Eu acredito que cada um tem o seu momento de maturidade para procurar essa ferramenta. Porque se você ainda não está maduro, o que eu disser vai ser qualquer coisa. E o que eu estou dizendo não é qualquer coisa. Eu respeito profundamente o que eu estou dizendo. Então, me procura para conversar. Se você assistiu uma vez, não entendeu, assistiu 2, não entendeu, vem conversar comigo. O Isso. meu arroba no Instagram é @sanholístico. Olha, super, super combinadinho com o mente holístico. Então, E, e aí, assim, e retomando o que eu estava dizendo, de não dourar pílula e de acreditar que esse conhecimento pode mudar a vida de todo mundo que estiver disposto a ouvir, a refletir e a sentir sobre chakra do tempo, sobre cruz magna. E para todo mundo que é jovem, sabe? Não espera fazer 50 anos para entender a vida. Começa de agora. Não espera amanhã, não espera 2023, não espera 2024. Agora, sabe? A vida é no agora. Então, vamos buscar ter harmonia no agora. Porque se eu morro hoje, né? Desencarnei hoje, com o grau de entendimento e maturidade que eu tenho hoje, a minha próxima encarnação, eu recupero esse grau de maturidade e entendimento. Então, as minhas vidas, cada vez mais, né, os meus corpos, os corpos que vierem manifestar em planeta Terra, eles vão ser cada vez mais no caminho dharmático, né? O caminho karmático, ele vai cada vez mais, esse caminho que é difícil, karma não é pecado, karma é um caminho difícil, esses caminhos difíceis, eles vão ficando para trás. Então é isso, Isa. E uma coisa muito importante, gente, eu sou isso. Eu dou exemplo prático, eu dou exemplo que parece bobo, mas que não é. Eu sorrio muito, eu faço brincadeira, eu sou assim no Mente Holística, eu sou assim em casa, eu sou assim com os meus amigos, é porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa nascida no mês da forma. E não tem como eu me encaixar numa forma para poder achar que eu tenho que ser diferente. Eu nasci na forma e eu estou aprendendo a forma.
E é isso, Isa. Um beijão. Muito obrigada, querida. Ai, o prazer foi meu. Eu sei, né, que assim, isso que eu falei no começo, né? Você comprovou realmente que é uma estudiosa, alguém que veio, né, falar aquilo, que fala aquilo que sabe, aprendeu mesmo e que aplica isso na sua vida, que isso é o mais importante. Eu acho que não adianta a gente falar, estudar e a vida da gente tá, né, confusa, enfim. Eu não vou dar aquilo que eu não tenho, né? Então, é Sim, isso, sim. a mensagem, né, que eu quero dar para a turma, para quem, você que está ouvindo, você jovem, você adulto, você idoso, enfim, todos nós temos ainda tempo, todos nós ainda temos a oportunidade de nos encontrarmos, de olhar para dentro da gente mesmo, porque é isso, o holístico não adianta, né, é integral, nós somos um ser integral. Então, se eu cuido do meu corpo, eu, obviamente, meu corpo bem, minha mente vai estar bem, meu espiritual, ele está sempre buscando, chamando, vem através de sonhos. Então, observe seus sonhos, se observe, né? Então, é isso. Sim, sonhos é maravilhoso. Gente, por favor, anotem os sonhos de vocês. Então, e aí é isso, Sam, muito, muito obrigada. Que prazerão ter você, ter tido esse tempo aqui, esse espaço para a gente falar um pouquinho, né? Para você falar. E eu sei que se deixar a gente fala aqui uma tarde inteira, mas, né? É isso, ó. Fique bem até qualquer hora, até qualquer dia, até qualquer momento. Vamos estar juntos. A gente sabe que nós vibramos, né? E estamos alinhados em sincronicidade com tudo que a gente gosta e faz e é, não é isso? É Então, isso. É isso. beijo, Paz. paz.